Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Nós vamos reiniciar as nossas atividades a partir de agora com o quarto bimestre. E no caso da disciplina de Ciências da Natureza 1, nós vamos estudar a parte de Bioquímica, onde nós veremos o conteúdo de Química e Biologia juntos e estudaremos as macromoléculas. Essas macromoléculas englobam os carboidratos, as proteínas e os lipídios, né? E nós vamos estudar a parte de estrutura e função de cada uma dessas moléculas, né? Na parte de química, nós ficaremos com o estudo da estrutura dessas macromoléculas e a biologia ficará com a parte funcional, a origem, em que mecanismos nós utilizamos fisiologicamente e assim por diante. Então, hoje nós começaremos com carboidratos. A nossa aula, então, será dividida em definirmos o que são os carboidratos, como nós os classificamos, nós daremos exemplos de estruturas de carboidratos e falaremos um pouco de questões cotidianas, e no caso nós falaremos da produção de sacarose e também da fermentação para a produção de etanol. Então, a nossa primeira parte, definição. Os carboidratos também são compostos chamados de hidratos de carbono. Por que eles são assim chamados de hidratos de carbono? Porque a sua fórmula empírica pode ser designada desta maneira aqui, ó, CH2ON vezes. Né? Se você se lembra, hidrato vem de água, né? Então aqui a molécula de água e o átomo de carbono, por isso a nomenclatura, né, de hidratos de carbono. Uma outra maneira de podermos também nomear, né, os hidratos de carbono, os carboidratos também chamados, são de glicídios, né? E nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né, algumas estruturas que geralmente nós utilizamos como glicídios. E, no caso, os carboidratos é uma forma que a natureza escolheu para fazer o armazenamento, né, de energia em todo o reino animal. E ele é armazenado principalmente na forma de amido. Já no caso dos seres vivos, né, no caso dos animais, nós não utilizamos essa forma como mais eficaz para armazenarmos energia. Nós falaremos, inclusive, a respeito da forma mais adequada nas próximas aulas. Mas nós temos também alguns carboidratos que estão presentes no nosso organismo. No caso, né, da corrente sanguínea, nós armazenamos um pouco de carboidratos na forma de glicose circulando, né? E no fígado nós fazemos a armazenagem, né, dos carboidratos na forma de glicogênio. Então aqui, ó, só para a gente poder, né, recordar um pouquinho, né, no sangue, né, fazemos o armazenamento na forma de glicose. E no fígado fazemos o armazenamento, né, tanto no fígado quanto no músculo, nós fazemos o armazenamento na forma de glicogênio. Então, algumas dicas aí que são importantes. No caso dos animais, nós não armazenamos muito carboidratos, temos um pouco de carboidrato circulando no nosso organismo na forma de glicose na corrente sanguínea, e no fígado e no músculo armazenamos na forma de glicogênio. E no caso do reino vegetal, a forma como foi escolhida para armazenar, né, a energia é através de amido. Tranquilo? Bom, vamos lá. Alguns exemplos de estruturas. Nós escolhemos aqui o carboidrato que mais aparece no caso de estruturas biológicas, né? Nós falamos no caso de amido, de glicogênio e assim por diante. É a molécula de glicose, né? A molécula de glicose ela pode aparecer na forma linear, né, nos estudos que nós vamos fazer,
Mas, a partir de agora, nós vamos usar a sua forma cíclica. A forma cíclica é a que mais vai aparecer no caso das estruturas que nós vamos estudar agora, porque a glicose em meio aquoso, ela costuma ter uma mudança na sua estrutura, né, e acaba ficando nessa forma cíclica. Por isso, nós vamos representar, por exemplo, no caso da celulose, né, que é um polímero de glicose, né, a união de várias moléculas de glicose, né, então aqui eu tenho uma molécula de glicose, outra molécula de glicose, né, então unidas aqui por uma reaçãozinha de desidratação, e vocês observam que a forma como vai ser apresentada é na forma de cíclica, como eu coloquei aqui para vocês. Então, nós estamos fazendo a transposição da fórmula linear para a forma cíclica, que é a forma como são representados os carboidratos. Por quê? Porque em meio aquoso, né, a glicose ela acaba sofrendo uma reaçãozinha, né, ocorre aqui entre o carbono 1 e o carbono 5, se fecha aqui, né, e ficando o carbono 6, né, nessa forma separada aqui, tá certo? Então, a união se dá a partir daqui, ó, desse oxigênio, que se liga ao carbono 5, né? Então, forma um anelzinho de 6 membros e o carbono número 6 fica aqui separado. Essa é a forma cíclica da glicose, tá? E no caso do amido, né, vai também aparecer aqui a formazinha cíclica, né? Só que no caso aqui, a diferença do amido para a celulose, os dois são polímeros de glicose. A diferença é que a celulose é uma cadeia linear, tem ligações alfa do tipo 1,4, que ocorre aqui, né? Nós vamos falar dessa ligação glicosídica um pouquinho mais para frente. E no caso do amido, ele é ramificado. Nós temos aqui uma cadeia linear, que é unido por ligações covalentes do tipo alfa 1,4, mas também ramificações que ocorrem formando aqui outra cadeia paralela, que nós chamamos de ligação alfa 1,6. Então, a diferença entre a estrutura da celulose e a estrutura do amido, né, é que a celulose é uma cadeia linear, ligações alfa 1,4, e no caso do amido, ela é ramificada, temos ligação alfa 1,4 e ligação alfa 1,6. Bem, então agora nós vamos falar de classificação dos carboidratos e vamos dar exemplos de diversas estruturas que fazem parte dessa cadeia, tá certo? Então, classificação e exemplos de estruturas é o que vamos trabalhar. Então, os carboidratos, nós podemos classificá-los inicialmente de acordo com ele ser uma estrutura inicialmente básica, que nós chamamos de monossacarídeos, né? Ou também podemos classificá-los em oligosacarídeos ou polissacarídeos, que seriam os polímeros que são formados a partir de carboidratos. No caso dos polissacarídeos, a base inicial é o monossacarídeo, por isso nós vamos falar inicialmente deles, tá? Então, os monossacarídeos são as estruturas de sabor adocicado, e isso você consegue perceber quando você põe um pouco de sacarose, né, no caso o mel, né, em água, e você ingere, você vai perceber o sabor doce, né? E, no caso, eles são estruturas únicas formados por número de carbonos pequenos. Então, os monossacarídeos, que são as estruturas iniciais, eles são formados de 3 a 7 átomos de carbono. Então, no caso de 3 carbonos, nós temos as trioses, 4 carbonos as tetroses, 5 carbonos as pentoses, né? 6 carbonos as hexoses e 7 carbonos as heptoses, né? Só salientando aqui de começo, mas nós vamos voltar a falar isso, todos os monossacarídeos, né, eles são designados pela terminação -ose, né? Então, toda vez que você tiver um nome de carboidrato terminado em -ose, por exemplo, glicose, ela é uma hexose, ou seja, é um monossacarídeo formado por 6 átomos de carbono, tá certo? Já
no caso de alguns disacarídeos, como é o caso da sacarose, que é formada por 2 monossacarídeos, que no caso são 2 hexoses, que é a glicose e a frutose, também tem a terminação ose, mas é porque é uma estrutura pequena. Outro exemplo é a galactose, né? Que é um monômero, um monossacarídeo, que forma a lactose, que é um disacarídeo formado por glicose e galactose, tá certo? Então, toda vez que você tiver a terminação ose, você já pensa em monossacarídeo, que é a estrutura básica dos carboidratos, tá certo? E uma das características importantes é que os monossacarídeos, eles não sofrem hidrólise. Ou seja, quando colocados em água, o que vai acontecer com eles? Eles se dissolvem, porque eles são extremamente solúveis em água, mas eles não quebram a sua cadeia. Eles permanecem com a sua cadeia intacta. A gente diz que os carboidratos, eles sofrem dispersão das suas moléculas em água. Tá? Então, além de não sofrerem hidrólise, né, são os monossacarídeos, os açúcares mais simples, que constituem as moléculas dos carboidratos e que são relativamente pequenas, tá certo? Solúveis em água, como eu marquei para vocês, mas não sofrem hidrólise, ou seja, quebra a partir da molécula de água, tá bom? Ainda dentro das classificações, né, nós já vimos que, no caso, os carboidratos são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Nós estamos estudando, né, os monossacarídeos, que são as estruturas básicas de carboidratos. E a primeira classificação que nós vimos ainda no slide anterior é que nós podemos classificar esses monossacarídeos a partir do número de carbonos, tá certo? Então aqui nós temos 3 carbonos, então triose, 4 carbonos tetrose, 5 carbonos pentose e 6 carbonos a hexose, tá certo? Uma outra maneira de fazermos a classificação é de acordo com a função. Observe que os carboidratos pertencem à função poliálcool aldeído ou poliálcool cetona, tá certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer com uma estrutura para verificar se eles são carboidratos ou não, é verificar se estas funções estão presentes. Ou um poliálcool aldeído ou um poliálcool cetona. Então, vamos pegar aqui como exemplo o gliceraldeído e a dihidroxicetona, tá certo? Nós já sabemos que eles são carboidratos. Nós estamos tratando disso e esses são os nossos exemplos. Mas vamos verificar se essas duas condições aqui se aplicam. Então, no caso, se você pegar o gliceraldeído e dihidroxicetona, você percebe que ele tem 2 grupos álcoois funcionais aqui na sua estrutura, tá certo? 2 grupos funcionais álcoois. Por isso que nós designamos que é um poliálcool. Agora verifiquemos se tem a função aldeído e cetona. No caso do gliceraldeído, aqui nós temos o C-OH, que é um aldeído, e o C-O, que é uma cetona, tá certo? Então, a diferença entre os 2 monossacarídeos é que um pertence à função poliálcool-aldeído, que é o caso do gliceraldeído, e o outro possui a função a função cetona, que é o caso do dihidroxicetona, tá certo? Bom, e a outra condição que nós identificamos aqui também é que os carboidratos, eles podem apresentar isomeria. Pode apresentar as 2 isomerias, tanto a isomeria plana, que no caso aqui é representada como função, e isomeria óptica. Mas vamos recordar, para serem isômeros, a primeira condição é que tenham a mesma fórmula molecular. Então, se você pegar aqui como exemplo das hexoses a frutose e a glicose, você vai perceber que ambas as estruturas têm fórmula molecular C6H12O6, tá certo? Então, para que sejam isômeros planos, né, eles têm que apresentar uma diferença e esta diferença seja visível no plano. Então, pode ser tanto isomeria de função, isomeria de cadeia, de posição, de compensação
ou metameria, ou tautomeria. Né? Se você olhar de início as duas estruturas, o que você vai perceber? Que, no caso da glicose, esse grupo funcional pertence ao aldeído. Olha só, tem várias funções álcoois aqui, né? Vários hidroxilas, então é um poliálcool, e é aldeído, tá certo? Então é um carboidrato e pertence à função aldeído. No caso da frutose, também, ó, um OH, dois OH, ó, outro OH aqui também é poliálcool, só que nesse caso é uma cetona. Então qual é a diferença entre eles? Um pertence à função aldeído e o outro pertence à função cetona. Então a diferença é a função, são isômeros planos de função, tá certo? E também podem apresentar isomeria ótica. Para apresentarem isomeria ótica, qual é a principal característica? Ter carbono assimétrico. O que é o carbono assimétrico? Carbono simétrico é um átomo de carbono que faz 4 ligações diferentes. Então vamos lá, pegar esse carbonozinho aqui, vou marcar em amarelo para você. Vou pegar esse carbonozinho aqui, vamos verificar se ele possui 4 ligações diferentes. Então eu vou pegar aqui e vou marcar. Para esse carbono, tenho esse hidrogênio, tenho esse OH, eu tenho todas essas ligações que ocorrem aqui para baixo e tenho essa ligação que ocorre para cima. São 4 ligações diferentes? São. Então esse é o carbono assimétrico. Então esse carbono apresenta isomeria ótica, tá certo? Mas no caso da galactose, além dele apresentar esse carbono assimétrico, ele apresenta mais 1, 2, 3, 4 carbonos assimétricos. Bem, se você se lembra lá da formulinha de Hooke, para determinarmos o número de isômeros ativos, nós pegamos o 2 elevando a n, que é o número de carbonos assimétricos. No caso da galactose, que tem 4 carbonos assimétricos, seria 2 elevado à quarta, que dá um número de 16. Nós temos 16 estruturas óticas diferentes para a molécula de galactose, sendo que destas, 8 são destrógeras e 8 são levógeras. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, eu havia falado que podemos classificar com relação às estruturas ser uma única, como é o caso dos monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Então vamos falar um pouquinho dos oligosacarídeos. Oligosacarídeos é um grupamento de 2 a 10 monossacarídeos. Perceba aqui a diferença, ó. Nós estamos falando da união de 2 até 10 monossacarídeos, que são as estruturas básicas. E essa ligaçãozinha, ela ocorre, né? A união desses monossacarídeos ocorre através da ligação glicosídica, que eu vou falar com vocês um pouquinho mais para frente, tá certo? Então, o monossacarídeo é a estrutura básica, o oligossacarídeo é a união dos monossacarídeos, que pode variar de 2 até 10, tá certo? Um exemplo aqui é a sacarose, é o açúcar comum lá de casa. Ele é formado por 2 monossacarídeos, que é a glicose e a frutose. Outro exemplo, a maltose. Né? A maltose é o tipo de açúcar que aparece em grãos, cereais. Né? É comum você ouvir falar principalmente da maltose em cervejas. Né? É um caso específico de carboidrato formado por 2 glicoses. Né? E o outro é a lactose, que é o açúcar do leite, que é formado por glicose e galactose. Tá? Bom, e os oligossacarídeos? Os oligossacarídeos são estruturas que têm mais de 10 monossacarídeos unidos. E eles são unidos pela ligação glicosídica, que eu falei um pouquinho atrás para vocês, que nós iríamos mostrar como ela se dá. A ligação glicosídica, até vou marcar aqui para você, né? Ela é uma reaçãozinha de desidratação. O que significa isso? Significa que eu vou unir 2 monossacarídeos, então aqui eu tenho representado 2 moléculas de glicose, tá aqui, ó, 1, 2, tá certo? 2 moléculas de glicose. Então a estrutura delas está
uma aqui, tá certo? E a segunda aqui, tá? Percebam que você vai aproximar essas duas e a hidroxila de uma delas se une ao hidrogênio da outra, liberando uma molécula de água, tá certo? E o detalhe aqui importante, lembra que eu falei lá atrás que a diferença entre celulose e amido era que um tinha uma cadeia linear, que era a ligação alfa 1,4, e o outro a ligação alfa 1,6? Então vamos lá, ó. Aqui só para você observar. Esse daqui é o carbono 1, 2, 3, 4. Então, é a união, né, a reação de desidratação entre a hidroxila do carbono 1 com a hidroxila do carbono 4, e retira-se uma molécula de água, tá certo? Por isso que a ligação é chamada, vou destacar aqui para você, tá certo? Essa daqui é a ligação que nós estamos falando, que é a ligação glicosídica, tá certo? Né? E por ser uma reaçãozinha que ocorreu entre o carbono alfa 1 e alfa 4, então ela é chamada de ligação glicosídica 1,4, tá certo? Então, só recordando, o que é uma ligação glicosídica? É a união de dois monômeros, dois carboidratos, em que ocorre a ligação entre eles, liberando uma molécula de água. Tudo bem? E os polissacarídeos, né, são os carboidratos formados pela união de mais de 10 moléculas de monossacarídeos, tá certo? Constituindo assim, e aqui talvez seja a palavra-chave para a gente colocar em questão, formando um polímero, tá certo? O que é um polímero? Nós já estudamos isso em aula anterior. Polímero é a união de vários monômeros. Então vamos dizer assim, que os polissacarídeos são polímeros formados de várias moléculas chamadas monossacarídeos, que são os monômeros. Tudo bem? Bom, qual é a característica que nós tínhamos em relação aos monossacarídeos? Primeiro, eles eram solúveis em água e não sofriam hidrólise. Já no caso dos polissacarídeos, eles sofrem uma reaçãozinha de hidrólise, liberando os monossacarídeos do qual ele é formado. Por exemplo, nós temos o amido. O amido ele é um polissacarídeo. Por quê? Porque ele é formado de vários monossacarídeos que são glicose, tá certo? Se você colocar o amido em água, ele vai sofrer hidrólise, ou seja, quebrando a estrutura maior e liberando o seu monossacarídeo, que é a glicose, tá certo? Só que essa não é uma reaçãozinha que ocorre de maneira rápida, ela é lenta, demora. Para que você tenha uma reação rápida, você precisa alterar os fatores. Por exemplo, na sua casa você tem maisena. Se você colocar a maisena, que é o amido, que é de milho, ou a fécula de batata, que também é amido, em água, você vai perceber que instantaneamente ela não sofre hidrólise. Lentamente essa reaçãozinha vai ocorrer. Para que ela ocorra de maneira rápida, então você tem que alterar as condições químicas, tá certo? Já a estrutura da celulose, ela não sofre hidrólise, tá certo? Bem, vamos dar alguns exemplos de polissacarídeos. Então eu falei para vocês da celulose, falei para vocês do amido, mas eu coloquei aqui um outro exemplo que é bastante importante também, que é a quitina, que é formado pelo monossacarídeo, a estrutura mais simples, que é a quitosana. Esse açúcar aqui, que é esse monômero, que é a quitosana, que forma essa estrutura maior, que é a quitina. A quitina, ela faz parte da formação de exoesqueleto de insetos e alguns crustáceos. Por isso que também ela é bastante importante. Tá? E por fim, vamos falar um pouquinho de fermentação da sacarose e produção de açúcar. Vou mostrar aqui alguns fluxogramas de algumas etapas. É um desenho bastante bonito, por isso eu quero que você acompanhe para a gente entender como é que a gente faz
cada uma dessas estruturas. Primeiro, tanto a produção de açúcar quanto etanol começam da mesma maneira, né? Você tem o plantio de cana, a cana vai se desenvolver e naturalmente o açúcar que ela produz é a sacarose, tá certo? Bem, depois é feito o corte dessa cana, o transporte, leva-se até as usinas, né, açucareira ou de etanol, né, e lá a primeira coisa que ocorre é a moagem, tá certo? O que é isso? Se você já viu alguém vender garapa, né, você pega a cana e você espreme a cana até sair todo o caldo, tá certo? Então, você separa aqui o caldo de cana do bagaço, né? E aí você leva isso, né, seguindo aqui ó, o fluxo, leva isso e coloca em um clarificador, tá? Esse clarificador nada mais é do que uma centrífuga que vai separar os particulados sólidos que ainda estão lá, tá certo? Você tira esses sólidos e joga esses sólidos fora, tá certo? Ela é matéria orgânica, então ela pode ser reaproveitada para outro plantio, né? Mas aqui, um pouquinho mais para frente, eu vou falar de uma característica importante que hoje se faz com o bagaço de cana, tá? Então, você tem aqui o caldo de cana clarificado que vem para esse chamado evaporadores. O que se faz aqui? Se diminui a quantidade de água. Evapora-se água e você fica com concentrado de sacarose. Esse concentrado de sacarose é chamado de melaço. Esse melaço, então, vai para um tacho que pode ser utilizado, por exemplo, para se formar os cristais de açúcar, tá certo? Aqui os cristais de açúcar, então, começam a se formar. Então você vem para centrífugas para fazer essa separação e depois da secagem você tem o açúcar sólido cristalizado que pode ser, então, envasado, tá certo? Aqui o açúcar ele não tem a coloração branca. Aqui o açúcar é o que nós chamamos de açúcar mascavo ou açúcar demerara, que ainda possui aquela coloração. Daqui a gente pode, então, passar para um tanque, tá certo? Esse tanque nós dissolvemos de novo com água, tá certo? Aumentamos o seu volume, colocamos agentes clarificadores, depois nós centrifugamos, filtramos e na sequência secamos de novo. Aí você tem o açúcar refinado, né? Que é aquele açúcar branquinho do supermercado. Então você pode obter aqui o açúcar mascavo ou demerara e aqui o açúcar refinado. Mas vamos voltar aqui, ó, ainda enquanto o açúcar é líquido, que você tem o melaço que a gente fala. Esse melaço é a parte inicial para a produção de etanol. Aqui neste tanque, então, nós colocamos as leveduras que são as responsáveis por fazer o processo de fermentação. Essas leveduras, elas possuem duas enzimas importantes, que são a invertase e a zimase. As duas enzimas precisam agir em comum. Por quê? A primeira, a invertase, o papel dela é pegar a sacarose, que está aqui, e fazer uma reaçãozinha de hidrólise e quebrar nos dois monossacarídeos que formam a sacarose, que no caso aqui são a glicose e frutose. Esses dois monossacarídeos, eles são fermentáveis, ou seja, eles são alimentos para as leveduras. E para elas aproveitarem essa substância, né, elas também podem fazer o processo que nós chamamos de quebra, né, e a transformação desses dois monossacarídeos em etanol e gás carbônico, tá certo? Bem, as bebidas alcoólicas, de uma maneira geral, funcionam com um processo semelhante. A fonte de açúcar que pode modificar, tá? Então, no caso de cachaça brasileira, que é a bebida alcoólica proveniente de cana-de-açúcar, então é a sacarose. No caso de vinho, é a frutose, né? No caso de maçã, também é frutose, né? Então, os açúcares, os monômeros fermentáveis, a origem é que define a bebida, tá certo? Então, de uva é o vinho,
de maçã, né, a cidra que nós conhecemos, né, e assim por diante. Né? Então essas duas enzimas precisam agir de forma simultânea. Então a invertase faz a hidrólise do disacarídeo, quebrando nos seus monossacarídeos que são fermentáveis, e a zimase, então, pega os monossacarídeos, tanto a frutose quanto a glicose, e quebra em duas moléculas de etanol e gás carbônico. É isso que vai acontecer aqui no que é chamado de fermentadores, tá certo? Depois é centrifugado para que a levedura seja retirada e vai para a destilação. A destilação é o processo físico de separação de substância de misturas homogêneas, tá? Então você separa pelo ponto de ebulição, então você retira o etanol e aí esse é o etanol combustível. Eu chamei a sua atenção lá atrás por uma característica importante que é essa daqui, ó, o bagaço de cana, né? Esse processo que eu descrevi aqui até chegarmos no etanol é chamado de álcool de primeira geração. Quando você obtém, né, os monossacarídeos fermentáveis a partir de matéria orgânica, como o bagaço de cana, aí nós temos o chamado álcool de segunda e terceira geração, que é uma outra forma de obtermos álcool também, tá certo? Então, o processo é o mesmo, né, do álcool de primeira geração a partir daqui, né? Mas você obtém a fonte, né, de monossacarídeos, né, a partir da hidrólise da celulose. Então aí nós temos o álcool de segunda e terceira geração, tá bom? E aí, um exemplo de exercícios que eu falei que eu ia passar para vocês, tá certo? De como isso pode ser cobrado no vestibular. Então vamos lá, o primeiro exercício que aparece é esse aqui, ó. Quanto mais se investiga, mais assustador fica o escândalo dos remédios falsificados. A empresa é acusada de ter produzido 1 milhão de comprimidos de farinha. Então, talvez a palavra-chave aqui no exercício é essa daqui, ó, farinha, né? Como sendo medicamento Androcur, né, usado no tratamento de câncer de próstata. Né? Aí ele comenta aqui, ó, o principal componente químico da farinha é o amido. O que é o amido? Né? Lá atrás eu falei para vocês, né, que amido ele era um polissacarídeo, né, que era formado por várias moléculas do monossacarídeo glicose. Então a nossa resposta correta é a alternativa E. Mais um exercício, ó. O manitol, que é usado como substituto do açúcar em alimentos dietéticos, pode ser obtido da manose. Manose é um monossacarídeo de 9 carbonos, tá certo? A partir da reaçãozinha. Então vamos lá. Aliás, falei manose de 9 átomos de carbono. Desculpa, perdão, não é. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tá certo? A manose, ela é um isômero óptico da glicose. Tá certo? Vamos lá. O que ele fala? É correto afirmar que, primeiro, a manose apresenta 4 carbonos quirais. O que são carbonos quirais que ele apresenta aqui? Carbonos quirais nada mais são do que carbonos assimétricos, ou seja, carbonos que fazem 4 ligações diferentes. Então, nós temos que verificar quantos carbonos assimétricos nós temos na estrutura. Então, esse carbono não pode ser assimétrico, porque ele tem 2 ligações aqui. Tem que ser 4 ligações simples com 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono tem aqui 1, 2, 3, 4 ligações. E assim por diante, se você for verificando, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos assimétricos. No caso do manitol, também. Nós temos 1, 2, 3, 4. Qual é a diferença entre a manose e o manitol? A diferença está aqui, ó, na função. Essa é a função aldeído. Então você tem poliálcool aldeído e aqui você só tem poliálcool. Tá certo? Então vamos lá. Na alternativa A ele fala, a manose apresenta 4 carbonos quirais. 1, 2, 3, 4. Certo. O manitol 5. 1, 2, 3, 4. Não, está errado. Alternativa B.
Ambos apresentam 4 carbonos quirais. Perfeito, os dois têm 4 carbonos quirais. Vamos continuar. E a reação é a de oxidação. Bom, reação de oxidação vocês vão aprender um pouquinho mais para frente, tá? Mas eu vou destacar aqui. O número de oxidação pode variar do carbono. E no caso aqui, eu tenho esse átomo de carbono que ele tem uma carga líquida total de +1. E esse outro átomo de carbono, uma carga líquida de -2. Quando ele vai de +1 para -2, de +1 para -1, ele precisa receber elétrons. Então ele sofre redução e não oxidação, tá certo? Então, vamos ficar com a alternativa C, 4 carbonos quirais e uma reaçãozinha de redução, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Nós vamos dar prosseguimento logo em seguida com a aula de aminoácidos e proteínas. Aproveitem bem. Se tiver dúvida, retorne o vídeo, assista as aulas de novo, né? E depois faça os exercícios lá com as atividades que passamos para vocês. Tá bom?